Começando mais um Falha de Cobertura e no fim de semana maluco dos laticínios, o Supermercados Cruzeiro goleia o Juventude com 2 de Gabigol. O Galo consegue encontrar uma maneira de tomar gol de Vitor Roque. O Sport não se abala com ameaças da torcida e segue perdendo. O Flamengo vence Fla-Flu com gol de Pedro, mostrando que o poder da humilhação é transformador. E Neymar passa mais uma vez em branco em lesões, irritando o departamento médico do Santos. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, amigos e amigas do Falha de Cobertura, e boa noite para uma das cabeças mais pensantes da crônica esportiva brasileira. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Vamos começar falando de Gabigol titular, craque Daniel. Gabigol titular, uma decisão aí ousada do técnico Leonardo Jardim, porque o time que tem Gabigol no banco é um time que tá tranquilo. Qual clube no Brasil hoje não gostaria de ter o Gabigol no banco? Sem condição nenhuma de jogo. Todos os times. Então, é isso que vamos debater hoje aqui. Supermercados Cruzeiro 4, Juventude 0. Serginho, compreendo, respeito seu raciocínio profundamente. Fico feliz. Mas o fato é que Gabigol entrou de titular e deu certo, deu muito certo, mesmo ele abalado, né, pelo fato de ter que ter assistido o Mundial de Clubes de casa, né? Porque ele sabe que ele teria totais, né, condições de assistir esse torneio do banco do Flamengo, muito mais perto. Com certeza. E vez ou outra até aproveitando para entrar e perder seus gols, porque o mundo inteiro estava olhando. Era uma oportunidade dele mostrar o trabalho dele. Com certeza. O mundo inteiro estava olhando, Daniel. Mas aí a gente também não pode ser injusto. Porque Gabigol, ele já demonstrou ter totais condições de ser banco do Inter de Milão, do Benfica. Porque os jogadores brasileiros que são banco no Brasil também podem ser banco na Europa, craque Daniel. Por que esse vira-latismo, craque Daniel? O jogador brasileiro, Serginho, ele tem condições de ficar sentado com intensidade europeia, Serginho. Com certeza. É isso que eu não entendo, mesmo no calor, que fazia nos Estados Unidos ou que faz no Brasil. Mas agora, você acredita que Gabriel Barbosa ainda tenha condições hoje de ser banco em qualquer clube do Campeonato Brasileiro, mesmo com essa titularidade inesperada? Ou isso atrapalhou essa confiança? Isso foi uma pergunta, cara? Sim. Então tem que ter uma vinheta. Você precisa de uma vinheta, você não pode simplesmente responder a pergunta. Não, mas o pessoal de casa gosta de vinheta, para poder ficar explicado. Pergunte ao professor! A bala! Você pediu uma vinheta para responder a bala, Serginho? Pois é. Você não podia ter dito a bala quando eu te perguntei? Não, mas é porque tinha a vinheta e a pergunta e a resposta e a bala. Cara. Tá bom, a bala. Porque você perguntou se a titularidade inesperada se só atrapalha essa confiança. Atrapalhar não atrapalha, mas abala. Isso abala. E as palavras, elas são... É impressionante a sutileza do seu pensamento, Serginho. pensamento sutil, porque são palavras diferentes, são letras diferentes, significados diferentes, Daniel. Como você manipula bem as palavras, Serginho? Eu tô aprendendo, eu tô estudando. E cada letra tem seu significado, e quando você junta, elas formam palavras diferentes que significam coisas diferentes. Verdade. A bala é diferente de Atrapalha. que é diferente de cadeira, que não teria nada a ver, mas são palavras diferentes. Agora, a titularidade inesperada, a bala, tenho Até certeza. porque se eu te perguntasse se o Gabigol tem condições de ficar no banco e você respondesse cadeira, teria a ver. Teria a ver, com certeza. Pra você ver como é a palavra, você vê que mesmo diferente, às vezes ela tem a ver. Então tem isso também. Agora, a bala, e tem mais, com esses 2 gols que ele fez agora contra o Juventude, isso pode acabar tirando ele definitivamente da posição que ele já estava totalmente adaptado, que é o banco do Cruzeiro, cara. Você vê que ele passou um ano inteiro para conquistar essa posição no banco. Para se adaptar. Aí ele entra em campo, mete 2 gols. Olha o perigo que é você jogar contra o Juventude, cara. Isso precisa ser falado. O Juventude é uma equipe traiçoeira. É muito difícil você não fazer gol nesse Juventude hoje, Serginho. Eles são extremamente ardilosos. Agora,
E o perigo pro Cruzeiro é o seguinte, o Gabigol tava no banco do Flamengo, o Cruzeiro contratou ele observando esse desempenho e trouxe ele pro banco do Cruzeiro. Ninguém sabe o que esperar do Gabigol no campo. Ninguém sabe mais. Tem tanto tempo que ninguém sabe mais. Isso, inclusive, pode prejudicar o planejamento do Supermercados Cruzeiro para essa temporada, porque você pode escrever isso aí, principalmente se você souber escrever, você de casa também. Eles podem se empolgar com esses 2 gols, porque rede varejista, eles são obcecados por números. E quem ficou de fora dessa partida, suspenso, foi o goleiro Cássio. Um desfalque que acabou não fazendo falta, o Cruzeiro venceu facilmente, mas é um atleta extremamente importante para o clube. Inclusive, a ida do Cássio para o Supermercados Cruzeiro foi um sucesso individual para esse atleta, uma vitória individual. Ele estava há muito tempo no Corinthians tomando gol, Serginho, que ele normalmente não toma. E ele precisava desses novos ares para tomar esses gols em outro clube. E no Cruzeiro ele vem demonstrando isso muito bem. Tanto é que agora no Cruzeiro, o Cássio toma gols que ele normalmente não toma, até mais do que os que ele toma normalmente. Hã? O quê? São Paulo 2, Corinthians 0. Serginho, o Corinthians segue firme no seu planejamento em não ganhar mais nada esse ano depois do título paulista, né, que rendeu uma dívida com o seu atleta Memphis. O acordo de premiação por título com o jogador é tão alto que a diretoria concluiu, depois de um estudo, de que não é mais financeiramente interessante ser campeão de absolutamente nada, Serginho, com esse atleta em campo. Com certeza, é perigoso. E os atletas estão executando com maestria esse planejamento. Entendeu? Isso é trabalho do Dorival Júnior. Fortaleza 1, Bahia 1. Davi Luiz foi desfalque desse jogo por lesão na coxa. Ele que já... Olha o drama desse atleta. Se lesionou, ele que já vinha tentando se recuperar de uma lesão seríssima no cabelo, Serginho. Uma lesão no couro cabeludo, a temida, popularmente conhecida como calvície, Serginho, que é uma das maiores contusões, das contusões mais difíceis que a medicina esportiva tenta enfrentar hoje. E isso pode enterrar a carreira de um jogador de futebol. Exatamente. O Davi Luiz, infelizmente, a gente não deseja isso pra ninguém. Eu que sou muito... tenho muito carinho pela coisa do cabelo, eu não desejo isso pra ninguém, Daniel. E, infelizmente, o Davi Luiz, ele perdeu parte considerável dos cabelos nessa passagem dele pelo Fortaleza, cara. O Fortaleza, que ele foi pra lá pra ser feliz, e o Fortaleza veio decaindo, tanto até que perdeu o técnico agora. O técnico já tava lá há 10 anos. E agora... o Davi Luiz, ele tenta levar uma vida com dignidade, com um penteado que eu, infelizmente, considero um pouco confuso, cara. Você não entendeu o novo cabelo do Davi Luiz? Eu não entendi como ele, pra onde que ele tá. E onde ele tá. Porque aquele vídeo, até que viralizou, do cabeleireiro cortando o cabelo dele, a primeira coisa que ele pergunta é... vídeo. Exatamente, ele perguntou assim, o que você quer sentir quando você se olha no espelho? E aparentemente o Davi Luiz está confuso em relação ao que ele quer sentir. Ele não respondeu nada. Ele só... E aí o cabeleireiro fez o que quis. Exatamente. Bom, fica aqui a nossa solidariedade, tanto pro Davi Luiz. Não é nossa intenção perseguir ninguém nesse programa. Com certeza. Apesar de sermos acusados de fazer isso, nossa solidariedade para a família, né? Mas a verdade é que o Fortaleza destruiu a saúde capilar desse rapaz. E não dão sinais de que vão devolver os cabelos do atleta. Então nem sei se cabe aí uma ação na justiça, porque a gente sabe, é um ser humano, ele quer a sua dignidade de volta, mas parece que a situação é sem volta, Serginho. Exatamente. E o time sentiu a falta do Davi Luiz, né? Porque com o Davi Luiz em campo, esse Fortaleza aí, ele tinha totais condições de perder pro Bahia em casa. Totais condições. E não conseguiu. Totais condições. E fez muita falta, né, Serginho? A jogada característica do Davi Luiz, que é partir do campo de defesa com a bola dominada para entregar para o adversário lá no campo de ataque. E outra notícia triste ficou por conta do atleta Daverson, que não pôde ser relacionado para esse jogo por não ter passado no exame psicotécnico. Vasco 1, Grêmio 1. Assistiu esse jogo, Serginho? Assisti, cara, Daniel. Agora é o seguinte, para essa partida, o Vasco ele vinha de derrota, né? Por goleada contra o Independente Del Valle, e isso eu acho que foi fundamental pro Vasco conquistar esse empate em casa com o Grêmio, porque o Vasco ele mostrou, ele não só agora, mas ele já vem mostrando que ele pode ter resultados ruins na altitude da mesma maneira que a nível do mar. Entendeu? O Vasco é um time hoje que ele não sente diferença nenhuma em relação à altitude. O time não tem medo da altitude.
da pressão atmosférica. O meu destaque para essa fase do Vasco foi a inteligência tática do atleta Piton, que contra o Del Valle foi expulso por uma entrada desleal aos 9 minutos do primeiro tempo, porque ele sabia, Serginho, com a experiência dele, ele sabia que no final daquele jogo ele dificilmente teria fôlego para fazer uma entrada desleal em alguém. Então já fez algo no começo. Com certeza, mas isso também não é à toa. Não é à toa porque o Vasco está encarando ser eliminado da Sul-Americana como uma prioridade no clube. Isso daí vem sendo tratado no clube dessa forma. Seu planejamento. Como uma prioridade. Então, agora, né, não conseguiu na fase de grupos, acontece, ele tentou ser eliminado da fase de grupos, caiu num playoff, porque esse regulamento da Sul-Americana, ele é traiçoeiro. Quando você acha que você teve 3 derrotas e você está eliminado, ele me vem com um playoff. Você estava eliminado, você estava em terceiro, você não tinha nenhuma chance, só passa um. É uma competição que suga os clubes. Que suga. É uma das competições mais temidas no futebol hoje. Exatamente. Então o Vasco, que por isso. ele tem condições também de ser goleado em São Januário, tem totais condições de ser goleado em São Januário, foi goleado lá, mas vai pode treinar ser goleado para isso. Aqui, vai treinar para isso. E aí, sendo goleado, ele pode curtir as quartas-feiras livres, como toda pessoa normal. Eu entendo, eu admiro até o seu otimismo, mas mesmo eliminado é bom estar sempre atento. A Sul-Americana é um torneio traiçoeiro. Quando você menos espera, você está classificado. E essa possibilidade, esse perigo constante, mina o psicológico de um atleta, Serginho. Exatamente. A Sula é um torneio que exige muito, principalmente na parte mental. Porque você entender um motivo que justifica a existência dessa competição, você já exige um nível de esforço intelectual dos mais altos. Ele vira pro técnico dele e fala, por que a gente tá jogando isso? O técnico fala, eu não sei. E eles entram em campo assim. Então, assim, o importante é que o Vasco já praticamente garantiu a desclassificação com aquele resultado muito bem jogado. De forma antecipada. Exatamente, de forma antecipada na altitude. E ele até agora, na minha opinião, ele pode até rodar o elenco ali em São Januário, porque o bom do Vasco é isso, porque atualmente o Vasco não é um problema para ele jogar com o time reserva. Não é problema, porque o time titular tem nível de reserva. Então a qualidade do Vasco não cai. Serginho, eu vou além. O Vasco hoje só tem time reserva. Todos os atletas do elenco atual do Vasco são reservas de um time titular que não existe. Essa é a mentalidade trazida pelo presidente Pedrinho, Serginho. Mas eu tenho informação, de dentro do Vasco, que o Vasco quer se reforçar ainda mais com reservas esse ano. Mais reservas a caminho de São Januário, Serginho? Exatamente. 9 reservas a caminho de São Januário. Boa notícia pro torcedor Cruz Maltino. Alô, torcedor Cruz Maltino. Exatamente. O Vasco, inclusive, ele já tem, segundo informações do próprio clube, eu tenho print. O Vasco já tem 2 contratações encaminhadas. Só que os nomes são mantidos em sigilo, até porque os próprios atletas que estão sendo contratados não podem saber, para evitar que eles resistam a essa contratação. Então, hoje um atleta ele pode estar em casa, assistindo TV ali, quando do nada, Pedrinho surge atrás de um cabineiro dizendo: parabéns, você agora é jogador do Vasco. Lembra daquele CPF que você deixou na farmácia? Pois é, aquilo era um pré-contrato para jogar no Clube Vasco da Gama. Basicamente um sequestro, né, Serginho? Basicamente um sequestro. Mas aí eu já não sei se esse método vai ter sucesso. Torço pelo Vasco, torço pelos métodos do Pedrinho, mas ele tá com um trabalho de bodybuilder muito interessante, muito bem feito. Então é difícil hoje o Pedrinho conseguir se esconder atrás de um cabideiro. O jogador vai ver, vai perceber e vai fugir, Serginho. Não vai ser fácil pro Vasco se reforçar nessa janela de transferência. Infelizmente. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Serginho, um dos confrontos mais pesados em termos de especialistas em arbitragem no Brasil, Abel Ferreira contra Givanildo Hulk. Exatamente. Um jogo difícil para a arbitragem, que ela não sabe... A pressão desses especialistas em campo. Dificílima. E o Palmeiras, Daniel, venceu com gols aí de Lucas Evangelista, Maurício e do Vitor Roque, o Vitor Roque que tentou muito errar, mas acabou marcando um gol culposo, pegando tão errado na bola que pegou o zagueiro desprevenido, o zagueiro não tinha como prever isso. O Atlético Mineiro acabou de entrar no grupo, seletíssimo grupo, né, dos pouquíssimos clubes no mundo que conseguem hoje tomar um gol de Vitor Roque. O sistema defensivo do Galo estudou bastante e conseguiu desvendar esse quebra-cabeça. Parabéns, Galo! Mas o que acontece ali é que geralmente o zagueiro, ele espera que o atacante, ele vai tentar fazer a coisa certa, né? A bola vem, ele vai tentar empurrar pro gol. Mas é aí que vem o Vitor Roque fazendo tudo muito errado. Fora dos padrões do Vitor Roque, inclusive. Aí fica difícil você marcar. Ele não é a contratação mais cara da história do Palmeiras à toa, Daniel. Vitor Roque é um atleta que pensa fora da caixa. Hoje, no futebol hoje, não tem como marcar o Vitor Roque.
Não tem como saber o que ele vai fazer. E outra coisa que me chamou bastante atenção na transmissão, dessa vez negativamente, é que os comentaristas da Globo não aguentam mais fingir pro Luiz Roberto que estão acompanhando o remake de Vale Tudo. Quando essa farsa terá fim, professor Serginho? Eu tô acompanhando a novela Vale Tudo. Sport 0, Botafogo 1. Cara, Daniel, esse jogo do esporte, é difícil falar isso. Mas ele parecia um churrasco. Parecia um jogo após um churrasco, né, Daniel? Com todo mundo meio embriagado, meio cansado, tudo meio estranho, mas felizmente deu a lógica e o esporte conseguiu mais uma derrota em casa. Eu vejo pelo lado positivo, Serginho, porque o esporte se preparou bem durante a semana, se preparou com inteligência, o clube deixou públicas imagens do treinamento que se consistiu em ter os jogadores ameaçados por torcedores com antecedentes criminais, e essa estratégia inteligente e tradicional do nosso futebol surtiu muito efeito. O esporte perdeu mais organizado, com outra atitude e muito espírito de luta, Serginho. Com certeza, mas é que o problema, Daniel, para esses times que sobem da Série B, a gente já falou isso muito aqui, como o caso aconteceu com o Sport agora, é que só sobem 4 clubes. Só sobem 4 clubes, aí o Sport ele tem que ficar jogando contra a maioria dos times que são da Série A, Daniel. Olha a injustiça. Foi o que aconteceu. É como se você fosse fazer uma excursão, por exemplo, com o seu colégio para ir para cadeia e você fosse esquecido lá. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, tinha que subir pelo menos 20 times da Série B. Você só subir 4 é uma injustiça. Desequilibra o campeonato. Com certeza. De repente até alguns da Série C, né? Alguns até inclusive do estadual pernambucano, aí realmente o esporte seria extremamente competitivo. E olha que o esporte se preparou, hein? Não tem explicação para essa má fase. Na parada para o Mundial, nós tivemos essa informação, o time do esporte profissional enfrentou o time sub-20 do próprio esporte e conquistaram o empate, cara, num jogo difícil. E olha outra boa notícia aí, né? É o sub-20 do esporte demonstrando ter total condições de ser o último colocado do brasileiro profissional. Olha como vem forte a base do esporte, Serginho. Aí eu já não sei, Daniel, porque o fato de ter sido um empate, isso me deixa um pouquinho intrigado. Porque não dá para saber se o esporte profissional, que é muito ruim, ou se é o time sub-20 do esporte, que é muito bom, ou se os dois são muito ruins, juntos. Enfim, não se chegou a conclusão nenhuma com a misteriosa preparação do esporte. É um time enigmático. Exatamente. 2025 promete ser um ano muito confuso para o clube, mas mesmo o time profissional do esporte, Serginho, ele tem jogadores jovens, que mesmo com tão pouca idade são jogadores de muita coragem, porque tem que ter muita coragem para jogar no esporte hoje, Serginho. Principalmente um jovem, né, que tem a vida inteira pela frente. Agora, o que me parece, Serginho, uma coisa acertada que está sendo traçada pela diretoria do clube é o seguinte: o esporte já cansou, o torcedor do esporte já está cansado de sofrer com inícios de brasileiro empolgantes para depois o time cair posições, perder posições. Agora, aparentemente, o sofrimento acabou. E o planejamento é, comandados pelo Lucas Lima, o esporte já começar perdendo desde o início, Serginho. Agora, uma coisa que mudou muito é que há uma tendência forte no esporte do time não depender mais do atleta Lucas Lima. O clube jogando em casa tem um trunfo que é a água, cara. A água, nossa amiga água. A gente viu agora no jogo contra o Botafogo no sábado. Quando o Botafogo atacava, já sabendo que eles não podiam contar com o zagueiro, o que eles faziam? Eles ligavam a irrigação, cara, Daniel. Do gramado, anulando a jogada do Botafogo, é a água marcando o lateral do Botafogo, cara, Daniel. E contra a água não tem adversário, cara, Daniel. A gente sabe disso. Serginho, tá gravado, todo mundo viu. Você tá bebendo água, Serginho? Água vem pra cima de mim, cara. Comentarista de comentário. Bom, durante a vinheta aqui, resolvemos o que tinha que ser resolvido. Aqui. Água aumenta a cor. Agora vamos ler, Serginho, agora que você se recompôs, já sofreu as ameaças que tinha que sofrer. Vamos ler aqui comentários, né, dos nossos queridos internautas, amigos e amigas do Fala de Cobertura, comentários que eles fizeram do nosso último programa sobre o Mundial de Clubes, Serginho. Comentários nas redes sociais. Exatamente. Não só sobre o Mundial de Clubes, mas também em todo o esporte, todo o futebol brasileiro. E comentários muito inteligentes e a gente incentiva, até como exercício da escrita e da leitura, que as pessoas comentem. Exatamente. Comente aqui esse vídeo agora, né? Talvez o seu comentário possa ser lido no próximo programa, ou em algum programa no futuro muito distante. Vou ler o comentário aqui de Lampião Weg.
E ele fala o seguinte: eu quero deixar aqui a tristeza com a humanidade. O Sport de Pernambuco é um time que traz paz para o mundo, sendo solidários com todos os que jogam com ele, dando 3 pontos no jogo de ida e oferecendo a outra face no jogo de volta, dando mais 3 pontos. Beleza. E todo mundo joga pedra nesse mundo perdido. É um time cristão de verdade. Belíssimo comentário, importante. O time do esporte, às vezes o torcedor do esporte está precisando desse tipo De um apoio. de apoio, de valorização. O outro comentário é o comentário do João Victor Mapelli, 652. Eu espero que o 652 não seja o calibre de uma arma, que a gente sabe que é um comentário provavelmente de alguém do Espírito Santo, e a gente sabe que a violência no Espírito Santo é um dos grandes produtos de exportação do Espírito Santo, Exatamente. né, do noticiário. E é o seguinte, a gente comentou sobre o atleta do Rio Branco, o atleta Esley. O volante Wesley. E o João Vitor trouxe a informação que é a seguinte, abre aspas, Esley é diva, não joga aqui não, pô. Rio Branco não é lugar de covarde. Legal, parabéns aí pro João Vitor pelo comentário. O último comentário do dia é do Gustavo Gaia e ele fala sobre o jogo Fluminense e Chelsea no Mundial. É o seguinte, o correto era que o Fluminense recebesse 20% dos gols do João Pedro, porque é o clube formador. O placar correto seria Chelsea 1,6, Fluminense 0,4. Obrigado aí, Gustavo Gaia. A gente vê, né, que a base de Xerém é tão forte que o Fluminense ajuda a formar até os times que eliminam o próprio Pô, Fluminense. você tem jogadores Fluminense espalhados pelo mundo todo. Flamengo 1, Fluminense 0. Falando em Fluminense, na verdade, o Fluminense foi derrotado pelo Flamengo com um gol do atleta Pedro. Também formado por Xerém, formado pelo Fluminense. Olha só a consistência desse planejamento a longo prazo do Ele vai Fluminense. demonstrando que a gente está sempre correto. Exatamente. São muitos estudos em relação à imprensa especializada. Agora, o Flamengo venceu com o gol do atleta Pedro, Daniel, que voltou a defender a falta de treinos quando ele levantou a blusa e estava escrita a frase Jesus é o suficiente. Ou seja, Jesus é o suficiente, não precisa correr. Não precisa treinar, não precisa fazer nada. Jesus é o suficiente. Quando a gente achou que o Pedro ia se justificar, ele veio com essa frase aí, que é uma justificativa, de certa forma, mas talvez a maneira mais correta de fazer uma ligação entre Jesus e a briga que ele teve com o técnico Felipe Luiz fosse usar a frase Jesus não tem GPS, o que é biblicamente preciso. Não há menção na Bíblia nenhuma a GPS. Até porque o pessoal cristão, eles sabem que Jesus está em todos os lugares. Então, o mapa de calor de Jesus é completo. O GPS é Jesus. Poderia também ser essa frase. Exatamente. Agora, lembrando que, para quem nunca teve a oportunidade de ter problemas com a justiça, que o GPS ele é uma espécie de tornozeleira eletrônica, né? Só que ela fica nas costas, então seria uma costoseleira, para quem aí não está familiarizado, e ela é usada pelos atletas, que permite, assim, que a comissão técnica monitore o seu rendimento e todos os seus passos. É uma informação que às vezes as pessoas não têm. Mas foi importante o Felipe Luiz mostrar que não desistiu do Pedro, Serginho. Não desistiu do Pedro. A gente viu à beira do campo, quando o Pedro se preparava para entrar, o técnico do Flamengo motivando o atleta com suas palavras. Lembrando que o atleta é lamentável, que ele beira o ridículo e que é o último em tudo nos treinos. E funcionou. Funcionou mesmo sendo difícil entender as emoções que o Felipe Luiz quer transmitir pelo fato de ele usar aquele seu coque, Daniel. Que a gente que é do meio capilar, que eu transito muito no meio capilar, a gente já considera aquele coque do Felipe Luiz como uma espécie de botox, craque Daniel, porque é um coque que ele é feito você prendendo todo o seu cabelo, você segura aqui numa bola, você faz uma trança, depois vocês botam uma chave de roda, vem uma pessoa e vira até sua pele ficar totalmente esticada. É como se fosse... Exatamente, é como se fosse um botox. Então, é um coque que no meio é conhecido como cotox, porque ele anula as expressões da pessoa. Então, fica muito difícil, inclusive, para um treinador adversário ler as expressões do Felipe Ele não sabe. Ele está irritado, ele está feliz, não tem como saber. Para você ver, então, a força das palavras desse treinador que conseguiu se fazer entender mesmo assim. E vamos ser justos com o Pedro, né? Você se manter em último em tudo, isso é um desafio. Com certeza. Isso é um desafio. Até porque no Flamengo tem muita gente concorrendo, querendo ser o último em tudo lá, Serginho. O Flamengo tem em seu plantel o Juninho Xereca, Serginho. Juninho Xereca, inclusive, o Xereca, ele quase não veio pro Flamengo, Daniel, você sabe disso. Quando ele recebeu a proposta, ele acho que ele jogava num time ali do Azerbaijão, que parece ser um país, ele achou que só poderia ser o Flamengo do Piauí. É a única coisa que fazia sentido para ele e pro empresário dele. Exatamente. Aí só quando ele chegou em Teresina, que ele foi barrado no CT, que ele falou, quem é você? Ele sou o Juninho Xereca. O cara falou, a gente não conhece você, a gente não quer que você jogue aqui. Aí que ele percebeu que deveria então ser o outro Flamengo do Rio de Janeiro. Mas, no fim das contas, foi bom para ele e foi bom pro Flamengo do Piauí, porque o Flamengo do Piauí é um clube
17 vezes campeão piauiense, a pressão lá é muito grande. Eu não sei se o Juninho Xareca teria futebol para esse desafio todo, Serginho. Mas no final tudo terminou bem, o Flamengo do Piauí ficou livre do Juninho Xareca, Pedro fez o gol, e no final do jogo o Pedro ainda jogou uma camisa para um torcedor mirim, Daniel. Isso é uma coisa belíssima, e agora você também imagina a alegria dessa criança que teve a oportunidade de ganhar uma camisa oficial do Flamengo, usada num jogo praticamente nova, sem uma gota de suor, Daniel. Pô, isso é raríssimo. E é pra alegria dos pais também, Serginho, que não ganharam uma camisa imunda e azeda, né, pra lavar, às vezes até com fungos, né, porque a gente sabe que os fungos que se acumulam no suor, eles passam de uma peça de roupa pra outra, é até perigoso, é difícil, passa pra pele, isso provoca assaduras horríveis, as pessoas ficam em carne viva. E, de qualquer forma, se o GPS ainda estiver na camisa... A gente não sabe, né? Pode ter ido. Talvez esse garoto amanhã, na correria desenfreada e sem sentido do recreio escolar, ele consiga fazer os números do Pedro subirem e o Felipe Luiz ficar mais feliz. Com certeza. E pelo lado do Fluminense, Daniel, o problema talvez tenha sido a falta que faz um europeu desidratado do outro lado de campo, Daniel. Então isso prejudicou um pouco o Fluminense. A gente não pode culpar o time de Renato em relação a isso. Até porque eles tentaram de tudo, né? Botaram em campo até o John Kennedy, que voltou devolvido pelo Pachuca do México. Ninguém esperava. Ninguém esperava. O que acontece é o seguinte, o que ninguém esperava, o Pachuca ainda tinha a nota fiscal guardada. Quem que faz isso hoje em dia? Difícil. O Pachuca fez e tinha menos de 90 dias, né, da compra. Então o clube mexicano pôde fazer a devolução do produto, alegando que o jogador veio errado, que não era o jogador que eles compraram, fizeram a devolução. Mas não foi só o John Kennedy não, porque além do John Kennedy em campo, o Fluminense usou outras armas potentes, como o Ganso fora do campo. Um atleta que mesmo tendo parado de jogar, ele continuou jogando. O Ganso não ficou nem no banco, tá, Sérgio? Nem no banco, aparentemente fica sentado, é intensidade demais pro futebol dele, então o atleta optou por ficar deitado em casa. Com certeza. Mirassol 3, Santos 0. Um jogo que preocupa. Preocupa. Um jogo que preocupa, principalmente a torcida santista, porque Neymar, ele jogou 90 minutos e ele não conseguiu se lesionar. Ele tá perdendo o ritmo de lesão. Não conseguiu nem se lesionar. Não conseguiu. Tão anulado que ele foi pelo sistema defensivo do Mirassol. E isso causou revolta no público no estádio, na torcida do Mirassol, que foi pro estádio para ver o Neymar se lesionar. Que já é cultural do nosso futebol, e isso foi tirado desses torcedores. Serginho, tinha criança no estádio querendo ver isso pela primeira vez. Um sonho. E não conseguiram realizar esse sonho. E os mais indignados, vai piorar, hein? Os mais indignados era uma excursão de uma faculdade de fisioterapia de Mirassol que esperavam pela oportunidade de fazer uma artroscopia no ídolo. Infelizmente não aconteceu. Exatamente. Eu não sei se você sabe, eu que tenho uma universidade, eu sei muito bem, um curso de fisioterapia hoje, legal, online, com tudo certinho ali. Semipresencial. Semipresencial, 2, 3 anos ali para você fazer uma formação, é R$ 1.200 por mês, Daniel, no mínimo. O aluno quer resultado. Eu tenho uma faculdade, é muito trabalho, Daniel, para você chegar na hora lá e ter uma decepção dessa. E outra notícia em relação ao Neymar aí nos últimos dias, Neymar, ele é o adulto feliz proprietário de uma réplica do Batmóvel, Serginho, que ele adquiriu por 8,5 milhões de reais. Eu só fico triste pelo Soteldo, Daniel, ter ido pro Fluminense, porque o Soteldo daria um excelente hobby. Realmente o Neymar ele tem muito em comum com o herói Batman, né? É um bilionário que trabalha muito na noite e é movido pelos traumas causados pelo pai. Belo investimento, Serginho. Super reportagem? Super reportagem. Super reportagem! Daniel, a partir de uma reportagem da imprensa, eu decidi fazer uma super reportagem por cima, porque a reportagem em si, ela não dava pra gente a dimensão do que estava acontecendo. A gente precisava investigar um pouco mais. Interpretar essa notícia. Exatamente. A manchete que me trouxe atenção foi a seguinte, abre aspas, René Simões quer entrar na mente de Neymar pelo Hexa e bola de ouro. E aí tem uma aspas, dentro da aspas, que é uma frase do René Simões. E a frase é a seguinte, talvez eu possa ajudar. Então o René Simões, ele quer entrar na cabeça do Neymar, mas Serginho, eu deixo a pergunta para você que está a cargo dessa interpretação aí. René Simões, ele quer entrar na cabeça do Neymar, mas será que uma vez lá dentro, ele consegue sair? Imagina esse profissional, René Simões, que já tem uma idade avançada, preso, perdido dentro da mente do Neymar, Serginho.
A tortura para esse senhor. Envolvido em todos os sonhos, desejos e perversões do Neymar. Exatamente, tendo que testemunhar tudo que o Neymar deseja fazer, vai acontecer. E a tortura pro próprio Neymar também, de ter o René Simões andando e falando com ele o tempo inteiro. Ali dentro dos seus sonhos. Exatamente. Nos momentos mais íntimos. Da sua mente. Eu não sei se o René Simões é capaz de sair. Agora, me preocupa ele entrando e saindo da mente do Neymar, assim, dessa maneira, ou até mesmo ele lutando para sair da mente do Neymar, que ele acabe lesionando o cérebro do Neymar, Daniel. Essa é a minha preocupação. Por isso a superreportagem, a importância da superreportagem. E um Neymar com o cérebro lesionado, Serginho, a gente não sabe do que ele seria capaz. Qual seria a próxima idiotice que ele ia fazer com o dinheiro dele? Agora, falando em cérebro do Neymar, eu tô notando aí, né, acompanhando o futebol no dia a dia, de que a testa desse atleta, que vem aumentando, com a idade é normal, a testa dele vem aumentando e não tem sido usada, Serginho, como espaço publicitário. Uma pena. A gente elogia tanto o pai do Neymar aqui, como que ele deixa acontecer esse desperdício de oportunidade. A gente está falando de uma testa que aparece constantemente na televisão para todo o Brasil, Serginho, em entrevistas, em jogos de pôquer, em boates, às vezes até em campos de futebol. Até em publicidade, Serginho, você poderia arrumar uma maneira de anunciar o seu produto durante o anúncio de um outro produto, às vezes até um concorrente. Exatamente. A testa do Neymar, inclusive, ela já foi usada como patrocínio da marca 100% Jesus, Daniel. Mas parece que Jesus nunca fez o depósito e o atleta foi aconselhado a interromper o uso da faixa, para também liberar o espaço, mas esse espaço nunca foi ocupado. Parceria ameaçada? Acredito que sim. Bom, de qualquer forma, a história de amor e perdão de Jesus, por mais potencial comercial que tenha, ultimamente, tem perdido espaço para as histórias de perseverança. Histórias como a do ex-jogador Cafu, que são um dos maiores desserviços à humanidade. Sim, o fato do Cafu ter sido reprovado em 9 testes e depois ter triunfado no Olimpo do esporte criou uma falsa ideia de que a persistência sempre será recompensada. Graças a isso, hoje, pessoas sem talento e aptidões marcham iludidas rumo ao precipício de seus sonhos. Mas e Cafu? Pelo menos ele fez sua convicção cega valer a pena, você poderia dizer. Lê do engano. Acumulando dívidas milionárias, imóveis penhorados e a necessidade de fazer toda e qualquer publicidade que apareça, Cafu é só mais uma vítima de sua própria história. Mais um a afundar em seus próprios projetos. Mais um a enfrentar o mais ferrenho dos marcadores, o credor. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Eu tenho um sonho, que é conquistar o meu doutorado. Hoje eu sou professor, eu tenho uma universidade, mas eu sinto que eu preciso me aprofundar no estudo. E eu vou conquistar isso. Para ser doutor, você precisa fazer uma tese de doutorado. Essa tese precisa ser aprovada por uma banca examinadora. Você precisa de um professor orientador. Você tem um longo caminho pela frente, Sérgio. Eu tenho uma tese. Você quer falar ou vai falar no próximo programa? Eu vou falar no próximo programa.